Seja bem-vindo, colega construtor, incorporador e corretor, a mais um episódio do Conexão BI, o podcast da Bluehem Inc., que te conecta com profissionais, peritos e especialistas dentro de cada uma das disciplinas que compõem o mundo da incorporação imobiliária. Fico muito grato pela tua presença aqui. Seja bem-vindo e parabéns por você estar dedicando esse tempo aperfeiçoando seus conhecimentos. Hoje temos aqui um especialista na parte de vendas, um tema super sensível. O mercado hoje não está muito fácil e estaremos conversando hoje sobre a parte de vendas tanto no mundo online quanto offline. Alexandre, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra, um prazer enorme estar aqui contigo, um cara sensacional como tu aqui. É muito legal compartilhar essa mesa aqui. Legal. Alexandre, conta aqui para nós da sua vida enquanto empreendedor, né? O que te faz tão gabaritado, especialista nessa parte de vendas, a parte de vendas online, offline, o que te faz ser tão diferenciado enquanto um profissional voltado para vendas? Legal. Compartilhando também aqui, parabéns pela decisão aí, esteja conosco que tenho certeza que vai agregar bastante aqui para você. Se você é do mercado imobiliário, tenho certeza que vai tirar alguns insights muito legais. E primeiro de tudo, o que me capacita a isso tudo é ser imagem e semelhança do Criador. Sou filho do Deus vivo e essa que é a minha essência. E que isso me traz capacitação para fazer qualquer coisa que eu queira aqui nessa terra. Então, e que, obviamente, Deus me deu o direcionamento. Agora, com relações técnicas, né? Então a gente entra na parte de... Eu sou administrador, então, de empresas, então tenho diversos cursos e treinamentos de marketing digital, estruturação comercial e... Gestão comercial também? Gestão comercial, né? Então, essa parte começou não no mercado imobiliário, começou primeiro com uma agência de viagens, depois com um escritório de advocacia, e aí a gente foi avançando para outros negócios. Eu tive startup de restaurantes, com alimentos orgânicos depois, enfim. E isso foi trilhando meu caminho para eu entender a importância do marketing, do comercial e principalmente depois do marketing digital. Então, no caminho que a gente está, no mundo onde a gente vive, eu gosto de dizer, quem não é .com é ponto fora. Então, porque se tu não está digitalizado hoje, ainda mais nesse mundo com IA e tudo mais que tem vindo para transformar mesmo a nossa realidade, a pessoa está no mundo analógico ainda e aí vai ser engolido rapidamente por quem não está conectado. Então, é um mundo onde a gente tem que estar em constante aprendizado, em constante atualização, porque senão vai nos patrolar aí e a gente não vai nem ver a cor. Fantástico. O Alexandre é também fundador e CEO da Impulso Local. Explica um pouco mais pra gente. Exatamente. Então, a agência, né? Então, hoje ela começou na parte de gestão de tráfego, estruturação de SEO e tudo mais, na parte de marketing digital mesmo. A gente avançou muito para a parte de SEO, né? Então, para botar as imobiliárias no topo do Google. Então, a gente tem diversos clientes, centenas de cases com esse ranqueamento. E a gente foi avançando cada vez mais no mercado imobiliário, que é um mercado fantástico e incrível mesmo, com um enorme potencial e que ainda eu vejo que tem um espaço de crescimento muito grande. Então, as pessoas ainda precisam até profissionalizar mais o negócio. Então, entender que o negócio não é uma brincadeira, que é um negócio sério e que tem quem se profissionalizar e quem dedicar e entender mesmo o jogo, vai surfar bastante. Aí já tem muita gente surfando, né? Sim. Mas quanto mais se entender esse profissionalismo, vai cada vez aprofundar mais e ganhar mais dinheiro nesse Sim. mercado bilionário, né? Você mencionou brevemente o trabalho das imobiliárias, né? Você, a Impulso Local atende imobiliárias, atende construtoras, incorporadoras? O que é que o geral que a Impulso Local faz? Perfeito. A gente atua tanto com imobiliárias, quanto corretores autônomos, quanto construtoras. Então, cada público tem um serviço diferente na agência, né? Então, a gente começou com essa estruturação de tráfego e SEO, né? Ranqueamento no Google, e hoje a gente já vem para estruturação de funil de vendas, a parte de lançamentos imobiliários e até mesmo um braço de estruturação de crédito,
Porque à medida que a gente foi avançando, a gente foi entendendo que era muito mais complexo e eu poderia entregar uma solução muito mais completa para o meu cliente. Porque hoje, quando eu falo de vendas, eu preciso trabalhar vários pilares para que a venda aconteça. Não é simplesmente botar lá o tapume e últimas unidades e vai vender. Então a gente tem que estruturar da forma correta, né? Então, desde a parte de conteúdo, né? Criando narrativas em cima do produto, com a estruturação de geração de leads mesmo, porque nada adianta tu produzir conteúdo e esse conteúdo não chegar nas pessoas certas, então a gente tem que chegar nas pessoas certas, tem que ter um relacionamento bom com os corretores, porque muitas vezes é a força de venda da incorporadora, então, e também a gente tem esse braço de crédito, porque esse crédito hoje em dia, principalmente com esse mercado que a gente está vivendo, a gente sabe que tem muitas incorporadoras que começaram trabalhando com capital próprio e aí vão ter um problema na parte de construção. E às vezes pode atrasar a obra, travar ali, então a gente estrutura o crédito para garantir o fluxo de dinheiro na obra e a gente conseguir acelerar a obra, né? Então ganhando mais margem e tudo mais, e isso traz solidez pro empreendimento. Quando a gente tem a solidez da condição de pagamento facilitada para o cliente, quando a gente tem um fundo lá garantindo a obra, né, e que o cliente vai ficar tranquilo que será entregue, a gente vai formatando. E aí a gente cria uma narrativa específica para aquele produto lá. A venda acontece de forma muito mais natural. Sim. Então, é um conjunto inteiro de fatores que faz com que a gente atinja o objetivo final, que é entregar um produto bom e botar dinheiro no bolso do incorporador. Tá, deixa eu ver se eu entendi então, mais ou menos, Alexandre. Na parte comercial, se verifica que tem talvez a necessidade de oferecer para o comprador um prazo mais esticado para pagamento do que o prazo de obra, né? Exato. Com isso, a gente gera uma situação de exposição de caixa na obra e para cobrir essa situação de exposição de caixa, você ajuda, né, as pessoas também a estruturarem essa parte de contração de dívida ou capital externo, né? Exatamente. E isso possibilita com que você na ponta de vendas tenha uma flexibilidade bacana para trabalhar com prazo com o comprador e ao mesmo tempo o incorporador consegue construir a obra, enfim, de uma maneira que não fique muito exposto o caixa dele e de quebra a placa na obra do banco ou do fundo traz mais credibilidade na hora da venda, porque já se sabe que ali teve auditoria, teve uma diligência sendo feita. É mais ou menos essa a mecânica? Perfeito, isso aí mesmo, Pedro. Então, é justamente trazer essa segurança para a operação inteira, né? Então, a gente traz a credibilidade de ter a placa lá do fundo garantindo a obra, a gente traz uma facilidade de venda, de pagamento para o cliente final, sem expor o caixa do incorporador. Porque a gente tem 3 formas de tocar a obra. Primeiro, com capital próprio, a Sim. gente botando todo o dinheiro ali e fazendo o negócio acontecer, que é a história do construir para vender, que isso tem muita gente que faz ainda esse formato. Tem a outra forma que a gente vende para construir, então a gente tem que vender só que com um fluxo de 60%, 70% até as chaves, para poder que o cliente financie essa construção, só que daí naturalmente tu acaba aumentando a parcela dele, tu começa a fazer com que ele tenha que ter um desembolso mais alto durante o período de obra. Ou você também conta com instituições financeiras. E aí dentro da instituição financeira a gente tem 2 formas. Ou a gente vai para banco, caixa normalmente, né? Então que daí funciona muito bem, mas a burocracia ali é muito grande. Então a gente tem uma série de fatores, de prazos e tudo mais que muitas vezes acaba atrasando a operação. E aí a gente tem a estruturação via fundo de investimento com capital privado, né? Então que facilita muito esse processo. Claro que tem compliance, claro que tem que fazer tudo correto, mas é um processo muito mais simples, muito mais tranquilo de fazer acontecer. Então a gente usa um capital de terceiro, né, que é o do fundo, sem comprometer o nosso capital próprio, né, de incorporação, né, do incorporador, e garante a obra. Isso nos traz muito mais, por mais que eu tenha as taxas da dívida, mas isso coloca dinheiro em caixa à vista para que eu possa negociar com meus fornecedores. E aí, muitas vezes a tua margem aumenta muito por tu ter esse capital à vista e principalmente
a acelerar a obra. Porque o que mais traz credibilidade para o incorporador é entregar a obra. Uhum. Então, principalmente na região a gente vive, provavelmente a gente vai ter alguns problemas aqui na região, né, que é um assunto bem delicado, e justamente pela falta de liquidez, né? Então, tu entregar a obra, isso te traz uma vantagem muito grande, né? Porque tem muito incorporador que já lançou 5, 6, 7 empreendimentos e não entregou nenhum ainda. Então, a gente precisa acelerar para entregar logo e aí sim fazer com que o cliente recompre mais os outros empreendimentos. Eu acho que o importante desses modais que você mencionou, né, construir para vender, vender para construir, talvez não haja uma resposta certa para todos os casos, mas é importante que o incorporador, o empreendedor imobiliário, ele tenha na sua caixa de ferramentas várias alternativas, né? E essa alternativa pode ser através do banco, pode ser através do fundo, inclusive muitas vezes quem vende para construir fica à mercê de negócios, né? Que não incluem, que só negociam um terreno através de permuta. Porque se for através de uma compra ou parcial pagamento pelo terreno e permuta, ele fica um pouco refém dessa exposição de caixa, e isso também o fundo, né, ou até mesmo o banco, às vezes consegue auxiliar em cedendo esse crédito inicial para a aquisição do terreno, certo? Perfeito. No fim das contas, todos os negócios é a gente fazer uma gestão dos recursos que a gente tem, né? Então, dos recursos limitados, Uhum. né, que a gente tem. Então, tudo que a gente puder fazer essa gestão e otimizar margem em todas as frentes e acelerando processos de entrega, acelerando facilidade para o meu cliente, é o fundamental. Então, a gente tem possibilidades de construir, e isso é muito comum no mercado, com investidores, onde a gente vende as primeiras unidades ali com um deságio de 50% para ter esse dinheiro à vista e começar a obra, né? Então, botar o tapume, montar o plantão de vendas, fazer o lançamento, iniciar a própria obra em si. Então, tem essa forma. Mas quando a gente vai botar na planilha, na parte de gestão mesmo, para entender esses custos, a gente fica claro que a gente está gastando mais do que a gente precisaria. Então, sem dúvida, é uma possibilidade, mas a gente tem que entender que em tempos de juros altos, 15%, a gente tem que controlar os centavos da nossa operação para que a gente possa ter uma operação lucrativa e não fique refém ali na frente de, às vezes, travou um pouco o mercado e a gente tem que vender mais barato, vender, dar desconto ali na frente porque não está vendendo e assim matar a nossa margem e acabar tomando todo o lucro ou até mesmo levando mais do que isso e trazendo um prejuízo para a operação. Então, é muito importante a gente organizar tudo isso e entender na linha toda essa parte de gestão que sabe muito bem Sim. que é muito importante. Frequentemente, quando o empreendedor, né, se propõe a vender para construir com o dinheiro do próprio comprador, ele às vezes abre mão de uma, né, de uma margem, né, ele tem um deságio para conseguir fazer com que esse comprador tenha fluxos, né, mais precoces de pagamento. E justamente nesse quesito é que vem o fundo ou até mesmo o banco para auxiliar, né? Agora você mencionou brevemente ali, Alexandre, a questão de acelerar. O que essa estrutura de capital tem a ver com crescimento das empresas ou a permanência das empresas num tamanho mais reduzido, um tamanho menor? Perfeito. Quando a gente vai construir com capital próprio ou com capital de aquele grupo de investidores que a gente sabe que muitas vezes é um capital limitado. Então, e esse é um ponto muito importante, Pedro, muito importante mesmo que você levantou, porque quando a gente. E esse é um dos maiores erros, até na verdade, dos incorporadores, porque às vezes ele tem um terreno maravilhoso, ele tem um espaço incrível, só que ele tem uma limitação financeira. E às vezes ele não desenvolve o melhor projeto para aquele empreendimento, porque ele vai assumir um risco muito grande, ele às vezes não tem capital para tocar aquilo ali, e ele acaba reduzindo aquele VGV que poderia ser 50% maior, às vezes 100% maior, por causa dessa limitação financeira. Quando a gente olha para o fundo, é grana ilimitada. Então os caras estão querendo operações, eles estão com grana parada lá por falta de operação, de estruturada e Sim. lucrativa. Então, quando o incorporador entende que o jogo é
formatar negócios lucrativos para que a gente possa apresentar para os fundos, e depois que as primeiras operações acontecem, os fundos é que vão buscar a incorporadora. E aí vira a chave, porque a gente pode buscar terrenos maiores, incorporações maiores, em vez de trabalhar com 20, 50, 100 milhões de VGV, a gente pode buscar 300, 400, 1 bi de VGV. Então, porque, de fato, quando temos uma operação bem estruturada, sólida, lucrativa, e a gente apresenta para os fundos, esse capital ele é praticamente infinito. Então, a gente tem que entender esse processo. E aí, a gente pode ter o nosso capital próprio para buscar oportunidades de terreno, oportunidades melhores para que o nosso capital foque nessa parte de oportunidades e o capital da incorporadora banque a obra. E assim a gente pode construir, fazer a primeira, o lançamento da primeira, vender aquelas unidades, ter a obra garantida e já olhar para a próxima. Então, a gente começa a acelerar o processo até mesmo de lançamentos, de construção, porque a obra está garantida com recursos. Então, a gente sabe que aquela obra não vai parar. E aí é fazer a gestão de obra, fazer a gestão de mão de obra e dentro da capacidade, se estiver, a gente acelera mais empreendimentos. É Sim. isso que possibilita também. A gente estava comentando, Alexandre, da possível credibilidade, né, que passa para o comprador caso a incorporadora, a construtora tenha, né, acesso a esses fundos ou até mesmo o banco, porque tem todo um aspecto de diligência, tem todo um aspecto de governança que esses fundos exigem, né? Então, quase como se fosse um pouco de selo de qualidade. Além de garantir capital, quais outros benefícios que você entende que contrair esse dinheiro externo traz para o incorporador? Perfeito. Eu comentei um pouquinho agora, mas além da obra blindada, né, que é um ponto muito importante, né, trazer esse selo para o cliente final, ele ter a garantia de que a obra será entregue, a gente traz essa condição de pagamento. Hoje em dia a gente sabe que muitas vezes o cliente final ele não está olhando diretamente o preço do imóvel. Parcela. Ele está olhando a parcela, o quanto cabe no mês a mês dele. Então, se eu chego com um imóvel lá, claro, eu não posso estar, muitas vezes, com o mesmo padrão de produto com um preço 2, 3 vezes maior. Daí foge muito do mercado, né? Mas se a gente tiver com um preço no mercado até um pouco acima e a nossa parcela tiver melhor do que os nossos concorrentes, o cliente final vai escolher, muitas vezes, a parcela menor. Então, a gente tem que trabalhar essa estruturação não só apenas para blindar a obra e ter a garantia de obra acelerada, com capital à vista, né? Porque o fundo ele vai pagando ali à vista para que você possa negociar com os teus fornecedores e ter uma compra melhor do aço, dos materiais, enfim, que isso aumenta bastante a margem do empreendimento, mas também facilitar esse fluxo de pagamento para o cliente final. Então, a gente tem 2 pilares que são fundamentais para a gente acelerar as vendas, que é a parte principal ali também, né? Acho que outro ponto que vale a pena ressaltar, que a gente não tem comentado muito até agora, é o empreendedor, né, o incorporador, ele normalmente teria que gerenciar uma carteira de recebíveis anos depois da entrega da obra, né? E esses fundos, ou até mesmo o banco, eles conseguem fazer o repasse, a gente consegue fazer o repasse para eles, no caso, desse pró-soluto, né? Então, ao invés de ficar 3, 4, 5 anos esperando vir todo o dinheiro das vendas que foi vendido a prazo, a instituição credora consegue antecipar esses recebíveis, né? E o incorporador já embolsa o dinheiro, o comprador fica com o financiamento com a instituição financeira, né? Ou com a instituição do fundo. E, enfim, o incorporador não precisa ficar lá lidando com inadimplência ou coisa do tipo. É mais ou menos isso também? Perfeito. Quando a gente fala na estruturação e facilitar a condição de pagamento para o cliente final, normalmente as pessoas, os incorporadores, cobram 50%, 60% ou até 70% de fluxo durante a obra. Quando a gente está falando de fundo, a gente está trazendo uma condição de 30%, 35% de fluxo até as chaves. Após as chaves, a gente tem
65 ou 70, desse fluxo, que ele tem duas formas para ser feito. Que ele pode ser feito via banco, pelo cliente final, né, normal, ou até mesmo parcelar em 120 vezes direto com a incorporadora. E esses 120 vezes, em vez de tu ficar lá 10 anos com essa carteira e tudo mais, tu tem duas opções. Ou tu antecipa esse recebível, mas tu fica responsável por essa carteira e aí controlar a inadimplência, que é uma incomodação, uma dor de cabeça que muitas vezes o incorporador não precisa, ou ele simplesmente vende toda essa carteira e realiza 100% da operação nas chaves. Então, o maior problema também que muita gente pensa, putz, eu não vou fazer esse parcelamento de 100, 120 vezes, porque daí eu tenho lá 10, 20 anos, para frente, para a gente ficar controlando essa carteira. E é um problema, sem dúvida alguma. Quando a gente trabalha com fundo também, a gente pode vender tudo isso e realizar 100% da operação ali. Então, se a gente está falando que a gente tem capital para acelerar a obra, aquela obra que levaria 5 anos, 6 anos às vezes para ser construída, a gente consegue antecipar ela e fazer em 3. A realização do empreendimento que a gente teria 10 anos para ter, a gente consegue também realizar em 3. E é por isso que a gente acelera, porque a gente pode olhar para outros empreendimentos e começar a acelerar novas obras. E sempre colocando dinheiro no bolso e acelerando o processo inteiro. Tá. Vamos lá. Fazer um pouco do advogado do diabo aqui, né? A gente tem falado bastante dos benefícios, né? Claro. Se é tão bom assim, por que nem todo construtor, todo incorporador faz? Por que isso ainda é minoritário dentre o grosso da construção civil, digo, pequenas e médias empresas, né? Qual que é o principal desafio que o incorporador tem ao entrar nessa vibe do aporte de capital externo? Cultura e medo, porque lá atrás, há 20 anos, 30 anos atrás, que muitos incorporadores começaram, e tem na minha família também, assim, e não entra na cabeça de tomar dinheiro de banco para fazer isso. Porque lá atrás, a gente tinha uma inflação muito mais descontrolada, a gente não tinha acesso a capitais, era um processo muito mais complicado de ser feito. Então era só via banco mesmo, e uma burocracia gigantesca e tudo mais. Não tinha esse acesso a fundos, a capital privado. Então, hoje em dia que se popularizou muito mais isso. E hoje, se tu for ver as grandes incorporadoras, todas elas fazem via ou banco ou fundo de investimento. Agora, o médio, pequeno, às vezes não tem a cultura, ou às vezes tem um pouco de medo, ou até mesmo a falta de informação de fazer assim. Então ele prefere muitas vezes trabalhar da forma com que ele sempre trabalhou a vida toda, do que às vezes fazer um processo diferente. É a cultura, né? Então, e é um processo que aos poucos isso vem mudando, porque à medida que os filhos muitas vezes vão assumindo o papel, vão entendendo que o mundo está mais digital, o mundo tem muito mais acesso, e a gente hoje não tem acesso apenas a crédito nacional. Hoje a gente tem fundos internacionais, inclusive aportando aqui. A gente está começando a fazer essa estruturação também com fundos internacionais, fundos americanos, europeus e até mesmo do Oriente Médio, né? Então tem muitos fundos, muita grana de fora, inclusive com taxas menores, né? Então de juros, que está sendo aportado aqui. Então é tudo questão de estruturação, de entender melhor esse mercado e entender, botar de fato na ponta do lápis, que quando a gente entende esse momento, o custo desse dinheiro, a gente entende que esse custo vindo via fundo, via estruturação de dívida, ele é muito mais barato do que com deságio para investidor ou usar o nosso próprio capital para isso. Talvez a dica para o primeiro entrante, né, para aquela primeira obra, primeira captação de recurso externo, talvez uma boa dica para o incorporador seja começa pequeno, né? Pega um primeiro crédito de uma obra menor, né, ou pega um crédito que não é um crédito tão grande assim, mas que, né, que vai ajudar a sentir a água, como é que se opera com essas instituições, né? Então, claro que tem uma barreira a ser rompida, um mindset a ser mudado, né? Mas o incorporador médio e pequeno pode ir tentando, indo aos poucos, vendo como é que funciona essa situação de estar em dívida, né?
Pedro, assim, até para complementar, estruturar crédito por crédito, somente essa parte, se você não olhar para a parte de marketing e vendas, é um risco muito grande. Porque, de fato, tu vai estruturar dívida ali. Se não entrar venda, tu tem um problema sério. Sim. E é por isso que antes, muitas vezes, não tem esse receio. Porque muitas vezes acha que é só criar um Instagram, fazer uma postagem lá, que o empreendimento vai vender inteiro. Vai botar só o tapume, vai botar lá últimas unidades e vai vender inteiro. Talvez há 10 anos atrás fosse assim, né? Então, em algumas regiões, principalmente a nossa. Mas hoje, qualquer pessoa virou incorporador. A gente sabe que hoje tem advogado que é incorporador, tem administrador que é incorporador, tem um monte de gente que é incorporador. E o engenheiro, né, muitas vezes que começou lá atrás, ele não tem essa visão de marketing e vendas. E lá atrás sempre funcionou de uma forma. Hoje existem estruturas de marketing comercial que a gente precisa ter para que o negócio aconteça. Se a gente estruturar somente o crédito pelo crédito, e não atuar na parte comercial e marketing, a gente tem um sério risco. E esse é o principal risco, porque se a gente não vende, a gente não tem grana para pagar o crédito. E aí não adianta a gente ficar lá 1, 2, 3, 4, 5 anos para vender aquele empreendimento, que daí é um risco muito grande. A gente tem que fazer ações muito fortes iniciais para que a gente venda o empreendimento em poucos dias ou em algumas semanas, dependendo do tamanho do empreendimento, né? Tem empreendimentos que, óbvio, são gigantescos, né? Com 200, 500, 1000 unidades, que é impossível vender em um dia, né? Mas tu, com um trabalho sério ali de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, tu consegue liquidar esses empreendimentos. Então, mas empreendimentos menores, muitas vezes em um dia você consegue liquidar ele. Então, só que tem que ter estratégia comercial e de marketing corretas, para que esse risco, né, não seja elevado, seja controlado. Sim. Então, o problema não é tomar risco, é correr riscos descontrolados. Sim, com certeza, com certeza. A gestão de risco, né, é a maneira de se pensar que você não vai não tomar riscos, né? Toda incorporação, todo empreendedorismo tem risco. Só que os riscos a gente às vezes consegue antever eles, se preparar para eles, né? Perfeito. Eu costumo aconselhar, conversar com os meus colegas, né, de que essa parte de vendas, ela começa lá nos fundamentais. Por que a empresa faz o que faz? Qual que é o problema que ela se propõe a resolver? O problema é de quem? Qual que é o segmento de mercado que ela atua, né? Então, todas essas respostas que eu acredito que vêm lá da parte estratégica, né? Lá da razão de existir da empresa, né? A função social, por assim dizer, ela que vai dar o alicerce, né? A fundação para que os demais elementos de identidade visual, de narrativa, de SEO, enfim, né? É dali que tudo se ergue. É mais ou menos esse o raciocínio? Perfeito. Começa desde o branding inicial, né? Justamente para a gente entender o propósito da empresa, entender o porquê daquela empresa, e com base nesse porquê é que a gente vai desenvolvendo toda essa estrutura de narrativa. Porque a gente precisa comunicar a essência da empresa, a gente precisa conectar isso. E isso se reflete até mesmo na arquitetura dos empreendimentos. Com certeza. No nome do empreendimento. Então, não adianta a gente seguir cada hora com o empreendimento uma coisa aleatória. A gente não cria uma marca sólida. E o objetivo é que a gente tenha marca sólida, porque à medida que a gente vai entregando produtos, a gente vai tendo uma base de clientes, e aquela marca vai se consolidando no mercado como uma empresa séria. Tu olha de longe, tu já sabe quando é um empreendimento da FG. Tu olha de longe, tu sabe exatamente o empreendimento da Braed. Então, porque isso foram anos de construção com a mesma identidade, construindo o mesmo padrão e tudo mais. E é exatamente isso que a gente precisa construir também. E começa lá no início. Não é simplesmente olhar no Canva lá ou pedir pro primo, pro vizinho da tia da padaria lá construir um negócio. Tem que fazer um estudo bem aprofundado. Sim. E sério sobre esse ponto
aqui. Até porque a gente está falando de milhões de reais, né? Uhum. Então, muitas vezes, esse investimento, comparado ao VGV e comparado ao tamanho da empresa, é um investimento ínfimo e que ele faz total diferença lá para que a gente possa vender ou não os empreendimentos. Então, é um ponto muito importante que muitas empresas negligenciam esse pilar. Vai se criando identidade, né? E o consumidor vai, vamos dizer assim, se identificando, né? Se identifica com essa marca, enfim, volta a ser cliente deles em outros empreendimentos, ou até mesmo, se não for o caso de morador, se for um caso de um investidor, também cria essa identidade, né? Então, com Perfeito. certeza, ajuda muito esses fundamentos para... Ajuda não, acho que é extremamente necessário, né? Necessário mesmo para quem quer ter uma ponta de vendas forte, tem que ter uma fundação bem estável, que é justamente essa parte de entender o porquê que faz, que problema que resolve, para quem que resolve e tal, né? Me conta mais, esses mecanismos online são relativamente novos, principalmente para vendas de alta complexidade, de alto valor agregado, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez não tivesse tanta dedicação, tanta energia sendo dispendiada nos ambientes online. Como é que você vê essa migração? É essencial? Se você pudesse, às vezes, distribuir tantos por cento da decisão de compra veio através dos contatos online, como é que funciona esse mundo? Tem clientes de imobiliária que só atuam com geração de leads. Não atuam nesse mercado normal, assim, né? E atuam somente gerando lead com corretores sentados no seu escritório ali na imobiliária, atendendo lead e fazendo call de vendas. Vendendo para americano, vendendo para europeu, vendendo para pessoas de fora do Brasil. Isso funciona muito. Mas também o mundo offline, a forma com que a venda das imobiliárias acontece no 1 a 1 e tudo, ele funciona muito bem. Então eu acho que a gente não pode, ao meu entendimento, né, obviamente, não pode optar por um ou outro. Tem que ser os dois. É on e off. Se complementam. Então, porque quando a gente opta só por uma, a gente acaba perdendo todo o outro, né? Então a gente tem que, mas não podemos negligenciar nenhum dos dois. E principalmente no momento onde a gente está, que cada vez mais a geração 2000 tá com 20 anos, 25 anos. Então, a gente está falando que esses caras, daqui a pouco, que nasceram com a internet, viveram no celular, hoje estão sendo, daqui a pouco, mais a força de vendas. Então, esse cara já está muito acostumado a comprar na internet, é muito acostumado com esse meio online. Então, a geração, ela está mudando. Então, os compradores também estão mudando. Então, para quem não olhar para isso, vai ficar para trás. Mas, sem dúvida, tu ter aquele, em época de IA, de atendimentos cada vez mais automatizados e robotizados, assim, a gente trazer esse lado humano, acolhimento, o atender com um sorriso no rosto, né, presencialmente, eu acho que ainda é um fator muito, muito importante, sem dúvida alguma. Com certeza, eu acho que eu alinho contigo bastante nesse ponto de vista, né? É um sistema complementar, né? Você não vai abrir mão de receber bem com um sorriso no rosto, né? De ter um contato telefônico e às vezes entender um pouco mais sobre o contexto daquele comprador, como é que tá a situação familiar dele e tal. Não substitui nada disso, mas é uma maneira complementar de você atrair atenção, talvez engajar, né? Engajar um pouco mais ou engajar nesses estágios mais precoces da jornada do cliente, né? Então, com certeza, também partilho dessa visão de que é complementar. Alexandre, conta pra gente, então, sobre estruturação comercial. Como é que funciona essa parte de gestão? Como é que você atua também nesse ambiente? E qual que é, talvez, o benefício para o incorporador de ter uma parte comercial estruturada, bem gerenciada? Perfeito. Quando a gente... E aqui, corretor, não me julgue nesse momento, você vai entender. Quando a gente está falando de lançamentos imobiliários, muitas vezes o corretor, ele vai todo mundo para aquele empreendimento, faz aquele lançamento, mas se não vende, o incorporador, não vende tudo, né? O incorporador fica lá
e o corretor ele já vai para o próximo lançamento. É que nem futebol de criança. Quando a bola vai para um lado, vai todas as crianças correndo atrás da bola, depois vai para o outro, todas as crianças vão para lá, para aquela outra bola. Sim. Então, e o incorporador ele acaba ficando ali. E o corretor que entende que não é assim que deve ser trabalhado, ele vira o jogo, porque ele tem que colocar foco naquele empreendimento, em um produto, porque é difícil a gente dominar todos os produtos. E se a gente não domina um produto, fica muito difícil a gente vender aquele produto. Então, como que eu vou dizer que eu vou dominar o teu produto se eu trabalhei 10 dias nele, 15 dias nele, 30 dias que seja nele? Eu não vou conseguir dominar esse produto. Então eu preciso mergulhar naquela operação, conhecer o empreendedor, conhecer o nível de acabamento daquele produto, entender o porquê daquela arquitetura, entender a história por trás da incorporadora, porque nesse formato eu consigo transmitir muito mais emoção para o meu cliente final. E assim eu consigo ter uma performance muito melhor naquele empreendimento. Então, em vez de correr atrás da bola de cada lançamento da vez, é mais importante, inteligente e vai aumentar o teu resultado, focar em um produto, até que aquele acabe e a gente vá, de fato, para um próximo. Então, só que na vida real, muitas vezes, a maioria vai para tudo que é lado. E se o incorporador faz o lançamento e não vende tudo, a gente fica com um problema sério ali, porque ter estoque hoje para o incorporador, ele é muito ruim, é um risco muito alto, né? Porque nada adianta a gente ter o crédito blindado, volto a dizer, nada adianta a gente ter esse crédito blindado, essa estruturação financeira, sem ter uma força de vendas. Hoje, a força de vendas do incorporador é o corretor. Só que se o incorporador não tem aqueles bons corretores e imobiliários, né, que eu falo, que vão focar no produto até aquilo ali acabar, tem um sério risco. E dependendo do tamanho da operação, se a gente tem lá muitas unidades para vender no pipeline, né, de vários lançamentos durante o ano e tudo, eu já começo a trazer a sugestão de que a melhor forma é estruturar uma house interna, com um time próprio lá. Só que nada adianta a gente ter um time próprio sem ter uma estruturação de marketing que gere leads para esses caras. E é aí que muitos falham. Que falam, putz, aqui na região eu não consigo ter uma house porque os outros corretores me sabotam, boicotam e tal, e a gente fica mal. Só que só vai acontecer esse boicote se o teu time não performar. Porque se o teu time performar, azar de todo mundo que não vendeu o teu produto. Perderam de botar dinheiro no bolso. Então, só que como que teu time vai performar se tu não tem uma estratégia de marketing, de narrativa, que conecte com o teu público ideal, que gere os leads corretos e abasteça esse teu time comercial, porque vendedor parado não faz venda, realmente. Então, a gente precisa trazer essas ferramentas para esse time. Então, por isso que é fundamental a gente trabalhar junto com marketing e comercial. Mas a força de vendas, né, então, com os corretores externos, é muito importante. A gente tem que ter esse relacionamento. Mas, dependendo do tamanho, a gente também tem que trazer time interno para poder dar conta disso. E aí, sendo sempre muito transparente, muito honesto, né? Então, não querendo passar o corretor para trás, roubando comissão, aquelas coisas que às vezes acontecem, né? Se você for sempre muito transparente, mostrar que você é um cara sério e que você está fazendo o trabalho correto, naturalmente o mercado vai ficar tranquilo em poder trabalhar contigo e saber que você não vai atravessar ele. E é por isso que muitos boicotam, né? Porque as incorporadoras acabam roubando os clientes e tudo mais, e aí acaba sendo bem sujo. Mas se você trabalha de forma correta, idônea, o mercado mesmo reconhece e acaba avançando, né? E vendendo tudo. Tem algumas incorporadoras que ficam com fama, né? O corretor fala que para essa incorporadora ele só vende uma vez. Aquele cliente que ele trouxe uma vez, na próxima vez que tiver um negócio, a incorporadora provavelmente vai acessar ele de maneira direta, né? E os corretores com certeza não gostam disso, né? E dado um certo tempo e uma certa fama, eles começam a boicotar, começam às vezes a falar mal dos produtos dessa incorporadora, né? Então, realmente... O incorporador que está fazendo isso paga o corretor, porque
Senão vai ficar Fica feia a mal falado no situação, né? mercado, né? Quando é uma construtora muito grande, né, que tem uma dominância no mercado, às vezes ele até consegue sustentar isso por algum tempo, mas pequenas e médias fica bem mais difícil, né? Porque a quantidade de corretores e a quantidade de conexões que esses corretores têm é muito grande, né? Agora, você mencionou, né, do corretor se enturmar do contexto do produto, né? De entender sobre o incorporador, né? De conseguir defender e carregar essa narrativa, carregar essa emoção, essa inspiração para o comprador. Eu vejo muitas vezes o corretor pega o lead, né? Dá uma semi-qualificada e traz até o incorporador. A partir daí o problema é na verdade a venda mesmo, o closer, né? Ele frequentemente é o incorporador. E o corretor fica com um papel de trazer esse cliente até da porta para dentro é coisa do incorporador, da porta para fora é responsabilidade do corretor, né, da imobiliária. Como é que você vê essa relação? Você acha que, ou você não vê que isso acontece, ou você vê que isso acontece, mas deveria ser de outro formato? Acontece muito porque muito é perfil de pessoas, né? Então, tem corretores que têm o perfil mais de relacionamento, mas peca na hora do fechamento em si. Tem gente que é mais sagaz na hora do fechamento, mas às vezes peca um pouco mais nessa parte de relacionamento. Então, eu entendo que tem esses dois perfis, né? Então, e eu acho que é muito importante a incorporadora ter esse braço ali dentro para auxiliar o corretor. Eu acho que é fundamental isso, para aumentar a performance dos dois. Mas, quando a gente tem uma estrutura onde só o incorporador está trabalhando ali e todo o time está vendendo, nada mais justo do que começar a estruturar a house para que você divida essa comissão também. Porque o teu time ali, o teu corretor, né? Então, muitas vezes o teu time de vendas, ele tem que ser um corretor closer, um corretor de alta performance. Não simplesmente a menina que você contratou lá que está pagando um salário mínimo para ela. Não dá, nada contra. Acho que tem muita gente que vai conseguir crescer e performar, mas dependendo do teu tamanho de operação, você tem que botar pessoas de elite, corretores de elite ali que vão ser snipers, o cliente que chegar ele vai fechar. Então esse cara ele também tem que ser remunerado por isso. E aí a gente começa a ter essa estrutura de formação da house. E quando a gente fala nesse formato de house, a gente já tem que começar a pensar em e até mesmo dividir a comissão com esse corretor que traz esse cliente no meio do processo, porque é um processo, né? Então, não tem como ter fechamento sem ter o cliente, e não adianta ter o cliente sem ter o fechamento. Então, são duas etapas muito bem claras. Então, se o corretor final ele está fazendo todo o processo, lindo, maravilhoso. Então, mas quando ele só traz e conecta, depois de um certo tempo, a gente também tem que começar a remunerar esse closer lá, esse fechador. O corretor interno, o fechador Exatamente. interno, né? Eu já vi algumas incorporadoras que quando o corretor da imobiliária, o corretor de rua, que a gente fala às vezes, né? Precisa do auxílio para fechar do corretor interno, a comissão do corretor de rua é meiada, né? E eles não gostam muito, né? Gera um pouco de burburinho e tal, mas acho que a mensagem é, olha, o processo ficou no meio do caminho, né? Precisou de ajuda para de fato concretizar essa venda e pela ajuda que foi fornecida, meia-se a comissão. Mas isso eu concordo, mas é só depois de vários passos, tá? Não é Sim, no primeiro momento. Eu acho que no primeiro momento tem que auxiliar o cara e vender, nem que seja fazer todo o processo. Porque é, nesse ponto de tu começar a meiar a comissão, tu já tem que estar com uma estrutura muito bem definida, com um time já de alta performance ali, com uma estruturação de marketing e tudo mais. Não é o primeiro passo esse. Não queira tirar, né, entre aspas, a comissão do corretor sem ter essa estrutura antes, bem sim, definida, bem pronta. Porque aí sim, se o cara te boicotar, tu tá lascado. tá lascado. Realmente, as incorporadoras que eu conheço que fazem essa política são incorporadoras com bastante consolidadas, com um time comercial bastante consolidado, com uma trajetória, né, um histórico de entrega bastante forte Isso. também, né? Então, realmente não é
é aquela incorporadora que está se estruturando, que está meio se ajeitando ainda, né? Realmente é as mais consagradas no mercado mesmo. Exatamente. Né? E tem que pagar bem, cara. Não adianta. Porque se tu não remunerar o teu vendedor, que é quem tá botando dinheiro para dentro, tu tá com um problema muito sério. Porque se ninguém estiver trabalhando para vender o teu negócio, tu tem um risco sistêmico. Empresa que não vende, quebra. Então, eu vejo que tem muita gente que tem problemas em pagar comissão. Não gosta de pagar comissão. Só que você tem que entender que esse dinheiro que você está pagando de comissão é um dinheiro que não seria teu se aquele cara não estivesse trabalhando. Então, remunere bem, pague bem o corretor, pague bem o teu time de vendas, porque quanto mais bem remunerado esse time de vendas estiver, mais motivado ele vai estar trabalhando ali e menos ele vai querer largar a tua empresa. Porque se ele tem um ambiente onde ele cresce profissionalmente, ele tem um ambiente agradável, harmonioso, onde ele se sente em casa trabalhando, ele está cumprindo o propósito dele lá, seja pessoal, espiritual, né, o que ele acreditar naquele ambiente, e ele tem uma boa remuneração, qual o motivo que ele tem para sair dali? Não tem. Então, crie esse ambiente, porque esse cara, ele vai performar cada vez mais. E ele performando cada vez mais, você também vai ganhar, meu irmão. Então, é simples assim. Não tenha medo de pagar comissão. Né? Tenha medo de pagar altos salários de executivos e tudo mais, que às vezes podem não entregar. Isso eu entendo que é um risco grande. E até mesmo de fazer sociedades e tudo mais sem bons contratos. Esse eu acho que é um risco muito maior do que simplesmente pagar uma boa comissão para o vendedor. Sim. Meu caro, estamos chegando ao fim, né, do nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer imensamente a nossa audiência. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Parabéns novamente por estar investindo esse tempo na sua educação, na sua formação enquanto profissional. Nos acompanhe também pelos perfis do YouTube. Lá você pode encontrar o engenheiro Pedro Basso, que vai estar o episódio lá. No Spotify também temos um canal que é da Bluehain Inc. O meu perfil no Instagram é basso.pedro. Alexandre, conta aqui para nossa audiência como é que eles fazem para te encontrar também, quais são seus canais. Perfeito. Me segue lá no Instagram, Alexandre Berns, né? Então você vai escrever B-I-E-I-R, já vai me encontrar lá como primeiro, então me encontre lá que tem bastante ali. Fantástico. Todas as quintas-feiras nós temos novos episódios. Se você está aqui até agora é porque você gostou do conteúdo, então senta o dedo no like, pede para fazer parte dessa rede de multiplicação de profissionalismo no mercado imobiliário. Mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.